Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. É bem cedo, umas 6h30 da manhã, ainda nem saiu o sol. Eu acho que hoje não vai sair, ó, porque já amanheceu chovendo, então desde as 5 da manhã tá chovendo. Agora deu uma estiadinha e eu vim aqui no meu orquidário fazer um vídeo para vocês e observar as minhas plantas. Olha, acabou de chover, ó, tá tudo bem molhadinho, olha que lindas que estão as plantas. As flores, elas passam um pouco mais rápido, né? Por conta dessa época de chuva. Olha, mas como ficam lindas. E os vegetais, ó, saiu um broto novo aqui, ó. Olha esse brotão aqui, ó. E tá saindo mais broto aqui na parte de baixo. As plantas, elas, com chuva, elas vão se desenvolvendo muito rápido, né? Como eu sempre falo aqui, a chuva tem uma adubação que a gente não consegue entregar para nossas plantas. E o desenvolvimento é muito acelerado, né? Por conta da alta umidade, tanto dentro do vaso quanto fora, no ambiente, né? Esse chão todo molhado, essas árvores do quintal todas molhadas, então vai trazendo uma umidade muito grande. Você sente no nariz, quando você chega, que o ar que está entrando, ele já é um ar assim mais meio que molhado. E as plantas super agradecem. Olha o enraizamento das plantas. Estão tudo molhado, porque como eu falei, acabou de dar uma estiada. Olha o enraizamento, a beleza. Olha que lindo. Essa Sidilia japônica. E aí eu posso mostrar a beleza em todos os vegetais dessas plantas, porque estão desenvolvendo muito. E as coifas também, nessa época de chuva, olha, as coifas são essas ponteiras. Quando essas ponteiras ficam assim verdinhas, quer dizer que a planta está em plena atividade, né? Que é aquela época que a planta realmente cresce, que a planta está disponível para sair folhas novas, para sair aí uma nova haste floral, é quando estão assim, ó, com ponteiras. Essas ponteiras, chega uma época que para de chover, que é um pouco mais quente, ou que é naquela época que venta mais, que essas ponteiras param de ser produzidas, né? Como reverter isso? Você só pode reverter isso se você tiver sempre um ambiente com bastante umidade, tanto no chão quanto no tipo de cultivo que você escolheu. No meu caso aqui, eu estou sempre com ponteiras novas por conta que eu planto as minhas plantas na semi-hidroponia. Então você sempre vai ver plantas com ponteiras. Por quê? Com essas coifas em atividade. Porque no fundo desses vasos que vocês estão vendo, aqui nessa parte de baixo, sempre vai haver água. Então vai estar sempre trazendo uma hidratação para essas plantas. Olha a qualidade das raízes. Estão sempre verdinhas. O substrato, ele precisa ser um substrato que seja drenado, tá? Então você tem que usar ou argila expandida, ou caco de telha, ou pedra brita. Na semi-hidroponia não é aconselhável você usar somente a pedra brita se você não tem a intenção de ficar regando mais, tá? Se você tiver tempo de ficar regando 2, 3 vezes na semana, você pode tranquilo fazer uma semi-hidroponia de pedra brita. Mas se você quer passar mais tempo sem regar, tipo 15 dias, 20 dias, você tem que fazer o replante em materiais que sejam de barro. Por quê? Porque esses materiais de barro, como argila expandida, caco de vaso, pedaço de telha, pedaço de tijolo, eles vão trazendo a umidade desde baixo desse reservatório. A umidade vai passando de uma argila para outra, porque é como se fosse um material esponjoso. Então ele vai entregando umidade para a planta inteira. Quando é na pedra, aqui está na pedra só em cima, mas quando é na pedra, essa parte que é da pedra seca, porque a pedra não tem essa porosidade, a pedra não tem a capacidade de transmitir umidade de uma para outra, ela não vai trazendo umidade para a parte de cima das raízes, tá? Então, se você tem uma semi-hidroponia com pedra brita, você tem que regar pelo menos 2 vezes na semana, mesmo se você tiver
o reservatório de água aí no fundo, tá? Então, bom mesmo para semi-hidroponia é sempre materiais porosos, como coisas de barro, tá? Telha, argila expandida, pedaços de vaso, coisas que sejam feitas de barro é o ideal para semi-hidroponia, porque você põe, ó, você faz a sua semi-hidroponia, você deixa a reserva de água aqui, você tem que se preocupar só com essa água que está aqui no fundo, tá? E você não precisa mais regar. Você pode deixar essa planta sem regar, ou regar a cada 15 dias, ou apenas passar a adubação, que é quando você vem com a adubação foliar, você está jogando água automaticamente, né? Porque essas adubações, elas vêm aí diluídas na água. Então, quando você usa a adubação foliar, automaticamente está regando, então você não precisa ficar molhando mais a sua planta, desde que o fundo do vaso esteja contendo água, tá? Mais uma vez falando, a questão do mosquito da dengue, porque estamos numa época que muita gente pega dengue. O que fica, se você for uma pessoa que aduba as suas plantas, o que fica aqui embaixo não é água, tá? Isso aqui é um produto nutritivo que se forma aqui embaixo, porque tudo que você coloca de adubo, de inseticida, de fungicida, vai descer para o fundo do vaso e vai transformar nesse líquido aqui, que é uma fórmula nutritiva para sua planta. É diferente de você deixar só a água, né? Porque só a água parada ali, o mosquito vem e ele vai se desenvolver. Mas nesse tipo de solução que tem nesses vasos, de pessoas que adubam as suas plantas toda semana, como é o meu caso aqui, não tem como o mosquito se desenvolver ali, tá? Isso não é água que está parada no fundo. O que está parado é uma solução nutritiva baseado nos adubos, nos defensivos que você usa. Agora, se você é aquela pessoa que nunca aduba e nunca passa o inseticida, não passa nada na sua planta, você não pode fazer uma semi-hidroponia, porque ali vai ter realmente água parada, sem composição nenhuma, né? Sem veneno nenhum, sem adubo nenhum. Então é um ambiente ideal para mosquitos fazerem aí a festa, né, da dengue na sua casa. Então, se você for usar semi-hidroponia, use produtos, use adubação toda semana, para que você tenha plantas bonitas, porque não existe plantas bonitas sem adubar, gente. Não existe, isso é uma realidade. Então, as suas plantas precisam se alimentar e as suas plantas, principalmente as phalaenopsis, precisam de ajuda para se defenderem de lesma, de cochonilha, de fungos. Então, você tem que passar um inseticida, tem que passar um fungicida também, tá? Tudo aí pode ser de forma natural, como a gente usa o enxofre, e pode ser de forma química, como a gente usa já os produtos adequados aí para matar cada bicho. Tem vários vídeos aí no meu canal falando de tudo que eu uso aí para matar cada tipo de praga, né? Para não deixar as pragas se aproveitarem das nossas plantas, né? Então, aí se você faz isso, esse produto que está no fundo do vaso não tem como dar espaço para nascer mosquito da dengue, tá? Tanto que eu tinha feito colosso essa semana. O colosso é para não deixar criar ácaro, tá? Ó, o colosso tá todo ali, ó. Tá? E tudo aqui, todas essas águas estão contaminadas com colosso, tá bom? Olha como tá bem molhadinho. A água da chuva, ela é diferente da água que a gente tem em casa para molhar nossas plantas. O que acontece? Ela molha muito, ela molha e ela gruda nas folhas, ela gruda nas flores, ó, ela fica assim, ó. Nunca que você vai regar uma planta e vai ficar essas gotículas aí segurando nesses botões. Você molha em questão assim de segundos, já começa a secar, porque é uma água mais, vamos dizer assim, a grosso modo, uma água mais dura, né? Como se fosse uma água mais dura, uma água sem nutrientes, que é a água que a gente tem em casa para molhar as plantas. Mas a água da chuva, ó, ela gruda e ela não seca quase nunca. Ela hidrata muito a planta, ela deixa a planta muito hidratada. É como se fosse, falando também a grosso modo, uma água mais mole, né? Uma água mais pura, uma água mais fina, uma água mais líquida, uma água mais pegajosa,
que realmente molha de uma forma que quase não seca, né? E é por isso que quem tem plantas na chuva precisa ter um substrato bem drenado, tá? No caso, mesmo eu estou na semi-hidroponia, mas eu estou com pedra, com argila, com coisas que a água vai bater e vai passar, tá? Não vai ficar com aquela umidade intensa nas raízes. E com o tempo que nascem novas raízes depois do seu replante, vão nascer novas raízes. Raízes adaptadas a umidade altíssimas, porque você está na semi-hidroponia. Então, quando chover, não vai ter problema nenhum, porque a sua planta já vai estar acostumada à alta umidade. Já é um processo onde ela nasceu. Ó, essas raízes novas que estão nascendo aqui, ó, já são raízes adaptadas a altíssima umidade. Então nunca vai ter problema com a questão de umidade nessas plantas aqui, tá? Pode ter aquele problema de acumular água no miolo da planta, na axila da planta e apodrecer, pode, tá? Mas para isso você usa fungicida e aí você não tem mais esse problema. Sempre quando passa a chuva, eu não vou passar o fungicida hoje, porque eu sei que vai chover daqui a pouco de novo. Então se eu passar, perdido. Mas se eu ver aí que vai estiar, sumir um pouco das nuvens, eu venho e passo um fungicida aqui. Quais? Ou um fungicida químico mais forte, né? Um Casumim, um Cercobim ou um enxofre. Eu venho e passo. Essas manchas brancas são de enxofre. Então quando eu não quero pôr aquela máscara, eu não quero pôr toda aquela roupa para passar um Casumim, eu venho e passo um fungicida mais natural, que é o enxofre, que eu posso passar aí, mesmo sem máscara, né? Posso vir dar uma borrifada aqui com o enxofre e já vai estar protegendo aí contra qualquer podridão, porque molha mesmo, ó, molha mesmo e acumula mesmo água aqui no fundo, nas folhas, ó, acumula mesmo água, tá vendo? Porque chove demais. Tá chovendo desde as 5 da manhã, às vezes a chuva é a noite inteira e acontece, tá? Até quando você cuida bastante das suas plantas, trazendo aí fungicida, inseticida e tudo mais, sempre pode acontecer de uma planta sua apodrecer o miolo, perder alguma planta, porque são seres vivos, adoecem também, como a gente adoece. Por mais que a gente esteja tomando vitaminas, imunizado, tomando vacina, a gente acaba um dia adoecendo, porque não são máquinas, né? As máquinas também se acabam, né? Então são plantas, são seres vivos e algumas podem sim ser atacadas por fungo e por bactérias e acabar tendo problema aí também, tá? Mas eu tenho muita planta, muita planta mesmo. E já se passou o inverno, é o verão, né? Que é o que mais chove inteiro, choveu bastante, continua chovendo. E eu ainda não tive nenhuma planta minha antiga apodrecida. Plantas que eu tenho, que eu já mostrei, com miolo apodrecido, são plantas que eu trouxe para recuperar, tá? E tem não só isso. Tem uma planta que é minha, dessa aqui, ó, que tá comigo há bastante tempo, que esse ano apodreceu o miolinho ali, ó. Tá vendo? Ela era muito virada para cima, tipo como essa aqui, ó. Muito virada, era uma planta muito bonita. Ela é, porque eu tenho certeza que com um monte de raiz que ela tem e com esse monte de folha vai dar cake e eu não perdi essa planta, né? Eu nem me desespero, porque eu sou daquela pessoa que quando tem uma planta, não tem só uma da mesma, né? Então, tipo assim, eu tenho essa floração aqui, ó. Mas eu tenho certeza que quando eu comprei essa planta, eu tenho mais outras 3 ou 4 dessa mesma planta por aqui. Porque se morrer uma, eu sempre vou ter outras, né? E os meus exemplares não se acabam. Eu continuo, ó o tanto de mudas. Elas vão dando cakes, elas vão se aumentando sozinhas. Então, tipo assim, eu tenho uma planta que eu gosto muito, tipo essa aqui, eu gosto bastante, né? Essa aqui é uma Grásia perfumada, Grásia Bourgeon, como você quiser chamar aí, perfumado. Então, eu tenho essa, ó, é a mesma. Ela já deu vários cakes, eu tenho cakes dela espalhados por aqui. E eu tenho outras plantas dela também adultas, porque eu não compro só uma, tá? Porque são plantas que eu gosto. Então, se morrer,
eu já estou preparado para... porque eu sei que tem outras. Então, mas mesmo que você cuide, pode ser que aconteça, tá bom? Pode ser que aconteça, porque elas são suscetíveis a doenças. Esse cakezinho tá muito bonito, né? Essa planta aqui já deu tanto cake, e eu já tirei bastante cake daqui, como vocês já viram, dessa planta que dá a floração viradinha para cima. E ela tá com haste floral, ó. Então isso significa que ela vai dar flores para mim. Na verdade ela veio com duas hastes florais. A outra tá bem aqui, ó. Embaixo, ó. Vendo? Pra se desenvolver, né? Essa outra tá bem bonitinha. E ela gosta muito de cakes, tá? De dar cakes. Então essa floração aí, com certeza vai vir mais cakes para mim depois que a floração passar. Olha que bonita essa Chielle. Essa é uma planta muito fácil de ser encontrada, né? Você encontra em todo lugar essa planta aqui. Até as variegatas são dessa cor, tá? E só que eu acho ela muito bonita. Por mais que ela seja fácil de ser encontrada, eu acho ela muito... Eu tenho muito exemplar dela. Porque no começo, quando eu comecei a cultivar orquídeas, essa aqui era a mais que tinha, né? Eram as plantas mini que mais tinha. Então eu sempre tive bastante dessa planta. Não importa para mim se ela às vezes não importa se tem muito no mercado, né? O importante é que eu tenha. Olha como tá bonita essa Montré. Ela deu flores o ano inteiro e tá mostrando para mim que ela não vai parar de dar floração. Porque, ó, tem botões, ó, para abrir. Essa Montré, a Phalaenopsis montré foi a primeira Phalaenopsis vermelha que colocaram no mercado, com a intenção de ser vermelha, né? E a gente vê que quando nasce a flor, ó, ela até nasce vermelha, mas com o passar dos dias, que ela vai amadurecendo mais, ela começa a ficar vinho, então não é um vermelho. Mas aí agora inventaram depois inventaram a Taida Salu, que tá até para florescer aqui, ó. Isso aqui é uma Taida Salu, ó. Ó. Tem duas hastes florais e um cake na lateral. Para vocês verem como tá bonita. E essa aqui é uma Taida Salu, ó. Essa aqui também é vermelha. Só que a Taida Salu, ela tem umas bolinhas laranja. Olha a raiz dela ali, ó. A Taida Salu, ela tem umas bolinhas laranja. Então não veio totalmente vermelha. A parte de cima dela é vermelha, mas ela tem umas bolinhas laranja. Aí agora inventaram a Full Red, ó. Que ela nasce muito vermelha também, mas você vê, ela não